Eu sou Miriam Bevilacqua, eu sou jornalista, professora de literatura e escritora. E você está aqui no meu canal, no Biblion de Prosa Literária, onde a gente fala sobre vários assuntos ligados à literatura. Se você me acompanha, já deve ter me ouvido dizer que a minha tese de doutorado, o que eu defendi na minha tese, que as letras de canções de Chico Buarque são, em sua maioria, crônicas. E justamente por pesquisar sobre esse assunto, muita gente conhece meu trabalho, me procurou, me telefonou, me escreveu para saber minha opinião a respeito da entrada de Gilberto Gil para a Academia Brasileira de Letras, se era justo a escolha de Gilberto Gil. Eu vi um monte de opiniões diferentes nas redes sociais, então esse vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, para esclarecer, não é a minha opinião, mas eu quero mostrar que eu estou baseada em fatos, Então fica comigo até o final do vídeo para que a gente possa lhe explicar se é justa ou não a escolha de Gilberto Gil para a Academia Brasileira de Letras. Então vamos começar pegando um pedacinho do Estatuto da Academia Brasileira de Letras, que foi fundada por um grupo de escritores, Machado de Assis entre eles. Machado vai ser o primeiro presidente da academia, e mais 39 escritores muito importantes, como Olavo Bilac, Joaquim Nabuco, entre outros. Isso aconteceu lá em 1897. Então, são sempre 40 membros chamados de imortais. Apesar de serem chamados de imortais, quando morre um membro, outro é eleito pelo voto secreto para o seu lugar. E cada um vai sempre ocupar a cadeira de um escritor lá do primeiro grupo, que seria o patrono. Então, por exemplo, vários escritores podem ocupar a cadeira de Machado de Assis, Eles vão sempre sendo renovados, perpétuo, é até a morte, mas depois é eleito outro imortal. Há muitas críticas de que a academia ela foi perdendo importância ao longo dos anos por não ter colocado em seus quadros escritores muito importantes. Eu tenho uma lista enorme, mas eu vou citar alguns mais conhecidos. Por exemplo, não entraram na Academia Brasileira de Letras Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Monteiro Lobato, Cecília Meirelles, Mário Quintana, entre muitos outros, Mas claro que a escolha ela sempre depende de muitos aspectos. O primeiro aspecto que pouca gente sabe é que o escritor tem de enviar a sua própria candidatura. E muitos sentiam-se e ainda sentem-se envergonhados de fazer isso, Um outro aspecto é que a academia ela é uma organização. E como qualquer organização feita por pessoas, tem antipatias e simpatias. Então, às vezes, um escritor não entrava porque não era simpático ali ao grupo. Eu concordo com isso? Claro que não, gente? Mas vamos combinar que é assim. Agora, o que eu acho que é uma crítica válida é quando a academia traz para os seus quadros pessoas que não têm como ofício a escrita, já que foi esse o objetivo da sua criação. Por mais que ela seja para valorizar a língua portuguesa, para valorizar as letras, vamos ver o que diz o Estatuto da Academia sobre quem pode ou quem não pode entrar. Então, no artigo 2º do Estatuto, que sempre valeu, sempre foi o mesmo artigo, está escrito assim: só podem ser membros efetivos da academia os brasileiros que tenham, em qualquer dos gêneros de literatura, publicado obras de reconhecido mérito.
ou, fora desses gêneros, livro de valor literário. Então, é muito fácil, né, gente? Se escreveu romance, poema, texto de teatro, contos, são os gêneros literários, esse ok, se for de qualidade, ok. O problema é quando diz que pode ser fora desses gêneros literários conhecidos, né? E aí eu acho que abriu um leque para que gênero literário meio que se perdesse, né? Porque vejam, o que é um livro de valor literário? Vai depender muito, isto é, uma opinião subjetiva. Por exemplo, né, eu gosto de dar este exemplo. Isso é uma opinião que é minha. O que é valor literário, né? Então, para mim, Miriam, um livro de autoajuda, ele não tem valor literário. Ele é uma escrita, ele pode ajudar muita gente, mas para mim, ele não tem valor literário. Eu entendo valor literário de outra forma. Mas isso é a minha opinião. Tem pessoas que acham que tem valor literário. Então, não tem problema, né, gente? Opinião, cada um tem a sua. Então, eu acho que isso é subjetivo, mas o que é claro é que tem de ser um escritor. Não basta ser apenas um intérprete. Pelo artigo do Estatuto, a gente viu que tem que ser alguém que escreva. Então, se o Gilberto Gil ele fosse apenas um cantor, um intérprete, eu creio que ele não se habilitasse a ser da academia, né? Entretanto, o Gilberto Gil, ele escreve as letras das suas canções. E aí nós entramos no meu campo de pesquisa. Então, claro, eu não vou me estender muito, mas eu queria que você entendesse o que são letras de canções. E eu quero lhe dizer que só tem 3 tipos de letras de canções. A maioria são poemas, né? Então isso é o que domina no nosso cancioneiro, não só brasileiro, mas mundial, são poemas. Aí num número menor você tem crônicas, né? E aí eu acho que o grande representante no Brasil é Chico Buarque, com crônicas em forma de letra de canção. E você tem textos narrativos que contam uma história. Que é um exemplo de texto narrativo? Para mim, Eduardo e Mônica. Ele se encaixa perfeitamente num texto narrativo, não é um poema e não é uma crônica. Eles são gêneros literários. Vamos agora para a obra do Gilberto Gil. Eu selecionei alguns trechos muito pequenininhos só para você entender o que eu estou falando. Vamos ler junto comigo. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar, ai, e esse aperto aumenta meu desejo. E eu não vejo a hora de poder lhe falar. Claro que vai seguir, né? Mas quem duvida, gente, que isto que eu acabei de ler é um poema? Até em alguns momentos o Gilberto Gil usa rima. Então, mesmo que ele não usasse, tá? Poderia ser versos brancos, sem rima. Mas é muito claro de que é um poema. Eu não tenho a menor dúvida quanto a esta letra desta canção ser um poema. Agora, é só essa? Claro que não. Eu posso pegar inúmeras letras. Eu vou pegar uma outra que é a minha preferida do Gilberto Gil, né? Eu acho uma letra linda, que é Se Eu Quiser Falar com Deus.
Então, da mesma forma, vamos esquecer que ela é uma letra de canção e vamos ler como se fosse um poema, como se estivesse escrito. Está aparecendo aí em algum lugar, você vai ler junto comigo. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho maravilhosa esta letra, acho maravilhoso esse poema. Eu teria centenas de outros exemplos, se não me engano, Gilberto Gil escreveu mais de 500 canções, né? E a sua grande maioria, diferente do Chico Buarque, que eu vou trazer algum dia e falar um pouco sobre, né? Ele é mais poeta do que cronista, mas ele é um excelente poeta, um dos melhores poetas de língua portuguesa. Se eu quisesse, ou Gilberto Gil quisesse, ele poderia pegar todas as letras das suas canções e publicar não um, mas muitos livros de poema. E aí, se fosse livro de poema, ninguém falaria bobagem que ele não pode estar na Academia de Letra. Gente, o que Gilberto Gil faz são poemas, é literatura e literatura da maior qualidade. Então, não é a minha opinião, é o que é, tá? A sua escolha, ela é justa, ela é merecida e, aliás, ela não é nenhuma novidade. Se vocês lembrarem, lá em 2016, né, o compositor Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura com as letras de suas canções. E justamente qual foi a justificativa da academia para ter escolhido o Bob Dylan? É que seus poemas, as suas expressões literárias eram originais e eram muito, mas muito bonitas. Então, a gente não pode esquecer que um escritor, ele não escreve apenas livros, ele pode escrever canções, peças de teatro, roteiros de filme, tudo isso, claro, é literatura. Salve Gilberto Gil!